Olá pessoal, bem-vindos ao canal Compêndio Nerd. Eu sou o Victor Damião e venho a continuar a nossa série de vídeos sobre os primeiros volumes dos 952 da DC Comics. E neste vídeo veremos a história completa do primeiro volume do Homem-Animal dos 952 e as minhas impressões sobre este volume. O Homem-Animal, a caçada, ou em inglês como foi chamado Animal Man The Hunt, é um arco do Homem-Animal publicado como parte dos 952 da DC Comics em 2011, após o reboot da linha temporal Ponto de Ignição, onde foi chamado também de Flashpoint, onde estabeleceu a sua nova continuidade neste novo universo da DC. Basicamente é o arco de estreia de Jeff Lemire e Trev Foreman neste novo volume do Homem-Animal, que tem basicamente uma direção mais horrorizada sobre o personagem do que os escritores anteriores, na época dos anos 80 e 90, tinham sobre o Homem-Animal. O volume começa basicamente com uma entrevista de Bud Baker, que é uma maneira rápida do Jeff Lemire, dar aos novos leitores uma base, um fundo assim, para o Bud Baker, para você entender como algumas informações sobre a sua personalidade e sobre as suas atividades atuais. É um despejo de informações eficaz sem nos sentirmos entediados, mesmo o texto ser bastante grande. Então entendemos que o Homem-Animal ele está numa luta individual por sua própria identidade, devido a ele ser uma pessoa pública em um mundo onde ele é um famoso super-herói, ator e ativista dos direitos dos animais. Então, durante uma situação de reféns num hospital, já que a primeira edição começa assim, em San Diego, Bud Baker, o Homem-Animal, ele tem que ajudar a polícia a resolver esse caso rapidamente de reféns, onde ele vai e ele consegue perfeitamente. E ele sente que sua conexão com o campo morfogenético está aumentando cada vez mais, ficando mais forte. E nisso ele fica horrorizado que os seus olhos começam a sangrar. E ele não consegue entender. Vou dar uma explicação do que é o campo morfogenético para vocês aqui. Uma base bem rápida. O campo morfogenético é a teia da vida e é dela que o Bud Baker ele consegue acessar e assumir qualquer tipo de atributo que qualquer criatura viva possa ter. Tipo a força de um elefante, os reflexos de uma mosca, a velocidade de uma cheetah, voar como um pássaro, latir como um cão, dormir como um gato, entendeu? Então, quando o Bud ele volta para casa dele, assim, para sua família, para Ellen, para o Cliff e a Maxine, ele tem um sonho horrível, onde ele é perseguido pelo trio caçador, ou também como foi conhecido, três caçadores. Eles estão de alguma forma conectados com a sua filha Maxine e também com alguma coisa, algum lugar chamado O Vermelho. Ele acorda deste pesadelo assim quando ele escuta os gritos da Ellen, de sua esposa, vindo do pátio. Isso devido ao desespero da Maxine por um animal de estimação, que de alguma forma ela conseguiu reanimar todos os animais mortos do bairro inteiro, basicamente usando seus poderes que até então eram desconhecidos por toda a sua família. E os animais estão em carne e osso, alguns, entendeu? Estão apodrecidos. Maxine menciona que ela ouviu o chamado deste lugar, o vermelho. Então o Bud de repente viu seu corpo repleto de raízes vermelhas, igual o sangue, assim, como se fossem as veias. E a Maxine explica que aquilo ali é um mapa por vermelho, que eles deveriam ir para lá. E o Bud, mesmo relutante, junto com a Ellen, eles decidem que levar a Maxine até o vermelho para descobrirem qual é a fonte dos seus poderes e o que é o vermelho. A Maxine parece ela ter um conhecimento muito grande sobre esse lugar, sobre esse conceito que é chamado vermelho, sugerindo que ela tem poderes muito maior do que seu pai, o Homem-Animal. Enquanto isso, o trio caçador aparece no mundo real e começa a rastrear eles, depois de comer todas as pessoas no zoológico de San Diego. E aí ele se divide em duas partes. O dupla caçadora vai para um lugar e um cara vai sozinho. Aí depois, durante o vermelho, a Bud e Maxine conseguem entrar lá e eles se encontram com o Parlamento da Carne, que são os antigos avatares do vermelho, a força da vida que permeia todos os seres animais.
O parlamento ele existe para fornecer sabedoria ao atual Avatar. É basicamente que nem o Avatar Aang, né, o desenho. No entanto, assim, eles explicam que o homem animal nunca deveria ser o seu avatar. Ele não é o avatar do vermelho. Eles desenvolveram a sua origem como um super-herói e lhe deram seus poderes para que ele pudesse proteger o verdadeiro avatar, que era sua filha Maxine. Então, basicamente, foi tudo uma farsa, os alfaiates criarem ele e tudo mais. Então, eles devem preparar a Maxine para o próximo conflito que vai ter. Eles devem se juntar com o Verde para lutar contra a força da podridão, que é a força da decadência e da morte. E sem o conhecimento deles do que estava acontecendo, a dupla de caçadores, eles seguem eles e chegam no vermelho e atacam eles lá, para tentar eliminar a Maxine antes que ele fique mais forte. Enquanto o terceiro fica para trás e caça Ellen e o Cliff, basicamente se disfarçando do policial que eles conheciam, detetive Crenshaw, por causa de manter eles como refém se caso eles não ganhassem a Maxine no vermelho. E a Maxine se mostra muito poderosa e superior à dupla de caçadores, derrotando eles, salvando o Bud. E o parlamento manda eles de volta ao mundo real, junto com um antigo avatar chamado Ignatius, para orientá-los contra a luta contra a podridão. Enquanto a Ellen ela se refugia com sua mãe Mary para escapar do caçador que estava junto com eles, que tinha se infiltrado entre eles, né? E ela foi para casa da mãe e lá ela acaba descobrindo que o detetive é o caçador e está caçando eles. Eles começam a fugir e nessa hora que a Maxine e o Bud chegam, e o Bud já vai direto pro ataque para enfrentar ele e decide enfrentar o caçador sozinho. Enquanto isso a Maxine ela intervém na tentativa de salvar o pai dela, né? Mas ela é enganada, pois a podridão esperava que ela interferisse. E suas ações permitem que a podridão possa afetar todas as criaturas vivas que existem ali na volta, como lobos, ursos, né, guaxinim, tudo que tinha na volta. E assim eles fogem dali, eles largam tudo e fogem, eles entram dentro da van da mãe da Ellen, que é a Mary, né, e começam a fugir, perseguidos por vários animais infectados que tinha na floresta ali próximo. E o Ignatius, que foi nomeado por Maxine como Meias, o gato, né, explica que a podridão vai se espalhar como uma praga e basicamente tudo que ela tocar vai ser infectado. Tá, a única pessoa que pode ajudar neles agora é o Avatar do Verde, que é o monstro do pântano, que basicamente está em Louisiana, onde eles começam a se deslocar para lá. Enquanto isso, assim, durante a estrada, durante o que eles estão indo, o Cliff, o filho do homem animal, né, ele assiste o filme mais recente do pai dele, chamado Fantasias em seu smartphone. O filme basicamente é sobre um super-herói patético, cuja família dele tem que lidar com o perigo que ele se coloca para estar se vestindo como um super-herói, entendeu? E é basicamente uma sátira do próprio homem animal, assim. Essa revista, basicamente, foi a última edição, é basicamente uma calmaria antes da tempestade, né? Uma brincadeira relaxada pro baque. A história desse volume, basicamente, ele continua depois, né? No volume 2 do Homem Animal, que é Animal versus Homem. Uma das curiosidades deste volume, basicamente a única, né? Basicamente, é a misteriosa Pandora, que ela continua fazendo mais uma de suas aparições, né? Para testemunhar os acontecimentos da história, como ela faz em todos os número 1 dos 952. Sempre ela escondidinho nos fundos da primeira edição, né? As minhas impressões foram que neste volume o Homem Animal ele tá mais sombrio, né? A história, né? Combinando com o volume do Grant Morrison que tinha uma mitologia nova, né? Que é o conceito do vermelho e abrangente, e alguns visuais bem distorcidos aqui, ficou legal assim, né? Pela arte. O resultado foi uma surpresa agradável para mim, assim, que foi uma história mais inteligente, né? E mais orientada para o público adulto, e que na minha visão é um dos melhores volumes dos 952, né? A DC, ou no caso o Jeff Lemire, né, escolheu sabiamente manter a persona do homem animal criado pelo Morrison, né, como um pacifista vegano, amigo do ambiente, praticamente ativo nos direitos dos animais, né, um cara sempre em volta desse meio, né. E para essa fundação que é recente criada assim, pelo escritor Jeff Lemire, ele adicionou uma ótima história assim, de fundo, né, com uma boa dose da arte bizarra, no estilo Monstro do Pântano, do Alan Moore, né,
Mas a arte do Foreman, ele francamente, né, é repugnante às vezes, porque tem as carnes, vísceras, tudo pra fora, né? Mas isso é exatamente o que a história quis se propor, né? Que era mostrar o horror. O enredo principal, ele é interessante porque ele te envolve, né, nesse conceito que tem um potencial enorme, assim. E o status do homem animal como o homem de família é divertido de ver, assim, sabe? Eu ainda espero que saia uma série de TV do Homem Animal, porque eu acho que seria muito legal, né? Já que tá saindo a série do Monstro do Pântano pela DC Universe. Seria tipo estilo Raio Negro, mas não tanto, né? Mais pro horror, né? Seria legal. Este volume ainda usa alguns elementos das histórias anteriores do Homem Animal, né? Para estabelecer alguma premissa, assim, mas não faz nenhuma referência a alguma história específica do volume antigo dos anos 80 e 90. Um conhecimento superficial, assim, do passado do Homem Animal, quem ele era, alguma coisa assim, né? É útil na leitura para te entender quem é quem, mas ele não tem uma necessidade, assim, uma base anterior que tu precisa ter para alguma coisa para ler isso, não precisa. No geral, este volume é basicamente sobre duas coisas, né? A reação de uma família amorosa para com o mundo dos super-heróis e um aterrorizante mergulho no mundo do horror, assim, né? Ambos os conceitos, assim, são incrivelmente divertidos, né? E estão apenas sendo estabelecidos nesse primeiro volume, assim. Não é muito rápido a leitura, né? Que eu quero dizer. Significa que há muito espaço para crescer daqui para frente, mais coisa para elaborar. A própria história em si também é excelente e quando combina com a obra de arte, né, ela fica uma construção assim, e se funde num suspense muito legal. Então vale a pena dar uma lida. E qualquer um que esteja procurando assim, dizer, por uma história de super-heróis com toque de horror, basicamente esse é o volume de história que você deve ler. Tá? É uma história que você deve procurar. Bud basicamente é um dos meus personagens favoritos. Eu conheci ele na época dos 52 Semanas, né, a série que é depois do Crise Infinita. Basicamente eu tenho toda a coleção deles aqui, né? Eu fui buscar mais para conhecer dele assim depois dessas 52 semanas, né? Que ainda eu cheguei nas obras do Grant Morrison, que é uma maravilha, assim, que eu também consigo colecionar pela Panini, que ela trouxe também. Este volume eu daria de 4 de 5 estrelas, é muito bom, vale muito a pena. E vou dizer que se você ficou interessado na leitura, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo do encadernado, porém na descrição, né? Porém, cara, não tem ainda encadernado compilado na língua portuguesa, só tem na inglesa, tá? Então fica a dica que está em inglês, o link aqui embaixo, tá? As edições elas foram publicadas aqui no Brasil na revista Dark de 1 a 6, onde eu acompanhei, né, na época, né, ainda tem aqui ainda, atrás ali, de 1 a 6 ela saiu na revista Dark. Ainda talvez consiga encontrar em algum sebo, né, como eu sempre falo isso. Eu acho que vale a pena, tu não vai se arrepender. Então, obrigado por assistir o vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Monstro do Pântano, né, o primeiro volume do Monstro do Pântano, dos 952. Eu espero que tenha curtido esse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Não esquece de curtir e compartilhar. Até mais, pessoal.